caindo, você falou. Isso aí, vamos lá. Começando mais um podcast na Escola Leme do Prado. Estamos aqui com o nosso parceiro Diego, nossa querida Sara e nossa professora de Geografia. Qual que é o nome dela? Sônia. Ela mesma, está aqui com nós hoje. É isso aí, com a participação de todos. Então, vamos começar mais um podcast, família. É isso aí. Quem vai começar nas perguntas? Não, primeiro pode se apresentar para o nosso público Tá. ilustre. Então vamos lá. Meu nome é Sônia, sou professora de Geografia aqui no Leme do Prado. Estou também como coordenadora pedagógica da área de Humanas e sou formada pela PUC de Minas Gerais. Desculpa, amo Minas Gerais, mas sou formada pela PUC de Campinas e tenho mestrado em História pela Unicamp, né? Sou especialista em Minas Gerais no século XVIII e o meu currículo vai aí com N cursos, mas o que eu gosto mesmo de fazer é dar aula. E Pergunta. faz quanto tempo que a senhora está aqui no Leme? Olha, eu estou no Leme realmente desde 1987. Ela era aluna. Isso como professora. Professora? Como professora. Você é louco, Eu estou como professora no Leme do Prado desde 1987. E como aluna, eu sou da primeira turma de formandos do Leme do Prado. Então eu assisti o podcast de vocês quando vocês entrevistaram a professora Glazielli, né? Que ela falou das entrevistas que ela fez, que ela deu voz aos entrevistados. Eu fui uma das que fui entrevistada porque eu sou da primeira turma de formandos. Então eu É da época do cinto lá. Sim. Relíquia. A saia com a prega na frente, sapatinho social meia branca, eu sou dessa época. Eu tenho até fotos da minha formatura, que foi, só que na formatura nós pudemos usar calça social cinza, na formatura. Nossa, só um dia eu vou... Então era na cerimônia, né? Porque o baile foi baile, traje de gala, tudo. Mas na cerimônia eu tenho foto de eu recebendo o certificado de conclusão do ensino fundamental, porque na época que eu estudei aqui, o Leme não tinha médio, não tinha ensino médio. Então eu estudei o fundamental aqui, Fundamental 2, né, que é o que a gente chama hoje, Fundamental 2, depois eu fui fazer ensino médio no Ciro, e daí eu sou da primeira turma de formandos do Ciro, depois eu fui para a PUC, sou da primeira turma de formandos de Geografia da PUC, Campinas, e daí só trabalhando. Então, aqui foi a primeira escola também que você trabalhou? Que eu trabalhei, não. Eu entrei para dar aula mesmo em 82, no meu último ano de faculdade. Eu cobri uma licença maternidade. Não achavam ninguém para dar aula no Luiz Galhardo, em Campinas. E eu fiz a minha inscrição e eu estava no 4º ano, então eles deram a chance de eu terminar. Era setembro, eu comecei em setembro. Eu peguei setembro, outubro, novembro e encerrei o ano. Com o 9º ano de Educação Moral e Cívica, que naquela época a gente tinha, não era nem Geografia, era Educação Moral e Cívica. Foi a minha primeira experiência como professora. E assim que você já saiu do ensino médio, você já foi pensando em ser professora? Então, aí é uma história bem interessante. E é uma história que eu conto para os meus professores, né, para os professores de vocês, muito. E é uma coisa que eu batalho muito, principalmente no programa de ensino integral, com a questão, né, do projeto de vida. Eu dou muito valor ao projeto de vida. Porque os meus professores de ensino médio, eles falaram para mim, faça qualquer coisa, mas não vá ser professora. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia decidir o que eu queria fazer como profissão. Eu não conseguia. Eu não tinha condições, porque depois eu sei, né, que eu já queria ser professora, mas o meu professor falando não vai ser,
Imagina que eu tinha coragem de encarar essa, né? E a minha mãe, naquela época, minha mãe trabalhava em 3 empregos para conseguir me manter só estudando, né? E um dos empregos que ela trabalhava, ela era recepcionista no antigo Hospital São Bento, um hospital psiquiátrico que existia aqui em Valinhos. E um dia ela conversou com o psiquiatra do hospital, ela falou assim, minha filha não consegue decidir o que ela quer ser da vida. Ele falou assim, marca uma hora, eu vou conversar com ela. Daí esse médico, que infelizmente eu não lembro o nome dele, essa é uma falha grande minha, ele chegou para mim e ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou, Sônia, a única coisa irreversível é a morte. O que te impede de decidir o que você quer fazer da sua vida, o seu projeto de vida? Na época não se falava assim, mas era o que ele queria dizer. Daí eu contei essa coisa do meu professor, dos meus professores, né? Eram mais de um que fazia isso. Ele virou e falou assim, qual é o problema de você começar a faculdade e se arrepender depois? Por que você precisa acertar de primeira? Não precisa. Também não pode ficar mudando de galho em galho, né? Daí não, daí também é outro foco errado. Mas você não precisa, tenta. Então eu decidi ser professora, na época não tinha inscrição pela internet, a gente tinha que ir lá na faculdade, levar o papelzinho preenchido. A moça batia um carimbo, assinava que recebeu a tua inscrição. Eu coloquei o curso que eu queria fazer na frente da moça. Quer dizer, aos 48 do segundo tempo, eu decidi. E daí eu entrei, quando eu entrei na faculdade, na PUC, a gente fazia o primeiro ano, era História e Geografia juntos. E no final do primeiro ano você escolhia se você queria fazer História ou Geografia. Eu ia fazer História. Mas uma professora... Já fez História. Já fez. E daí uma professora virou para mim, assim, do nada, que até hoje eu não tenho a mínima ideia porque ela falou isso. Ela falou assim, se você for fazer História, você vai estar retida comigo até o final do curso. Só que nós vivíamos em plena ditadura militar. Como é que eu ia discutir com essa mulher? Como é que eu ia falar para ela? O que você está querendo dizer com isso? Imagina! Naquela época o professor falava era lei. E aí de você, se você contestasse. Daí eu falei assim, eu vou ter que mudar de curso. Não vou poder fazer História. A mulher vai me reprovar. Eu peguei, fui lá na secretaria, mudei para Geografia. Segundo ano, estou em Geografia. Não me arrependi. Eu adoro dar aula de Geografia. Adoro, adoro. Mas amo História. E daí no mestrado eu fui fazer História. E fui fazer História na Unicamp, que daí é uma outra história que serve como aprendizado para vocês. Quando eu fui fazer o vestibular da Unicamp, eu passei na primeira fase para a segunda fase. Tirei 9, na primeira fase, tirei 9 em Química, 8 em Física. Tô de boa, né? Segunda fase, História, tô de boa. Chega a segunda fase, prova de Matemática. Eu olhei para a prova de Matemática e falei assim, eu não sei nada. Eu detesto Matemática. Somos 3, 4. Quem está sentado à direita de Deus Pai é quem inventou a calculadora. Eu detesto matemática. Eu fiz alguma coisa da prova? Não. Segunda fase, Física e Química. Tirei 8 e 9 de novo. Quem pode tirar 8 em Física e zerar em Matemática? Ninguém. Quem me tirou da Unicamp? Quem mesmo que Física É matemática. Quem me tirou da Unicamp? Foi a escola pública que me formou? Ou fui eu, a hora que eu olhei para a prova e eu falei que eu não sabia nada? Fui eu que me tirei da Unicamp. E a hora que eu saí de lá e eu vi que eu não tinha passado, eu falei assim, meu projeto de vida foi embora. Meu sonho era estudar na Unicamp. Passaram 10 anos
E eu remoendo isso. Você fez o... E eu remoendo, eu falei assim, não, eu vou voltar. Porque eu, agora mexeu com o meu brilho, né? Se fui eu que me tirei, sou eu que vou me pôr lá dentro. E daí eu fui, entrei na Unicamp como aluno ouvinte, que é aquele aluno que chega, fica lá no fundo da sala, só ouve. Daí a professora que estava dando aula, eu fui conversar com ela, falando que eu amo Minas Gerais. Ela falou assim, por isso não. Por isso não, Sônia. X tempo, sei lá, ela marcou lá, eu vou ter que falar sobre a conjuração mineira. Vem você dar aula aqui no meu lugar. Imagina, Imagina! Ela falou assim, Sônia, você dá aula para sexto ano. Quem dá aula para sexto ano, dá aula para qualquer um. Prepara a aula e vem dar aula. Eu quase morri. Eu quase morri. E daí dando aula para ela, né? Ela sentada ali na primeira carteira, uma das mulheres que mais sabe sobre o Brasil, colônia. Como que eu ia dar aula para mulher? Eu tremia. Ainda bem que eu pus uma roupa bem clarinha, porque eu suava. Eu levei leque. Eu ia entrar num surto psicótico. Você é louco, uma pressão. Por mim também, né? Eu mesma me impressionando. Mas eu fui lá, dei a aula, tudo, falei, recitei poema do período, fiz, pintei e bordei. Daí ela gostou tanto que ela falou assim, vamos pro mestrado comigo, eu sou sua orientadora. Assim, graças a Deus. Daí eu entrei no Unicamp e fiz meu mestrado. É, incrível, incrível. Mas assim, eu acho que tudo isso, né? Essa informação de que nada é irreversível. Tá? Só a morte, você não. O resto você pode começar de novo. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu gosto de falar para os alunos. Sabe? Não precisa acertar de primeira. Não. O que não pode é parar no caminho. Parar no caminho não pode. Você tem que continuar. E que muitas vezes, não estou dando, lógico, né? A gente sabe da desigualdade que existe nesse país, nós sabemos da dificuldade que é para o povo negro entrar nas universidades, não estou tirando isso. Né? Mas quando a gente não acredita na nossa potencialidade, a coisa fica ainda mais difícil. Fui eu que me tirei da Unicamp. A hora que eu sentei e falei que eu não sabia nada. E isso eu nunca vou me perdoar. Mas fui, né? Fui aluna da Unicamp, passei 2 anos maravilhosos lá, com muito trabalho, quase morrendo de tanta pesquisa. Eu era um rato de biblioteca. Né? Eu entrava naquelas bibliotecas da Unicamp, eu ficava o dia inteiro. Mas valeu a pena, tá aí. Hoje você joga meu nome no Google, tá lá, aparece a minha dissertação de mestrado, então tô feliz. Da hora, velho. Tô feliz. Eu estou no Google. A Glaze não falou isso, mas ela tá também, né? Porque tá na Unicamp, ela tá no Google. Um pouco do mestrado. Oi? Eu li um pouco do negócio que ela fez. Da dissertação é... Eu tava procurando foto da escola, Uhum. aí eu vi lá, mas eu não achei. É super interessante, né? O trabalho dela é um trabalho muito bem feito. Eu fui na defesa dela, sabe? Quando ela me convidou, eu estive lá, fiquei tão emocionada, né? Por ela falar da escola e falar de uma pesquisa que foi tão importante, né? E vai fazer diferença no meio acadêmico, porque como ela falou com vocês, né? Não se dá a voz para os alunos. Então é uma coisa muito interessante. Foi interessante que eu nunca mais vou esquecer também que ela virou e falou que quando eu cheguei lá, ela me apresentou como um dos objetos de estudo dela. Foi muito interessante. Foi muito, muito interessante. E aqui em Valinhos, você já trabalhou em outras escolas? Aqui em Valinhos, quando eu estava grávida, né? Eu tenho uma filha. Quando eu estava grávida, eu dei aula no Macuco e dei aula no Ciro, mas pouquíssimo tempo. No Macuco foi mais tempo. E dei aula em Vinhedo também. Em Vinhedo eu dei aula num colégio público e 2 colégios particulares. E Campinas no início da minha carreira.
Em Campinas eu dei aula no Luiz Gallardo e eu dei aula num colégio que fica perto do Carrefour Dom Pedro, que na época era chamado Jardim Nilópolis. Ali foi a maior experiência de vida enquanto professora que eu tive. É uma escola de comunidade. E naquela época, né, na década de 80, eu dava aula e alguns representantes da comunidade assistiam a minha aula do lado de fora da janela, devidamente armados, e eles colocavam a arma no parapeito da janela para eu ter certeza que eles estavam armados. Meu coração batia assim, né? Parecia que eu ia morrer. Daí, um dia, um aluno começou a conversar. Nunca mais vou esquecer a cena. Ele catou o 38, apontou assim no meio da janela. Você cala a boca. Escuta o que a dona está falando, porque senão você vai ser como eu. E nós não queremos isso. E eu, não, calma, senhor, calma, olha, não precisa. Ele vai ficar quietinho, né, bem? Não vai, não, pode ficar tranquilo. Então, ali eu aprendi demais. Ali, muito mais do que eu ensinei, eu aprendi. Né? Quando eu era pequena, eu fui ameaçada de rapto por uns bandidos de barra pesada que queriam assaltar a empresa do meu pai e eu servi como refém deles. Então, eu sou filha única, minha mãe quase surtou. Então eu fui criada muito fechada, porque a minha mãe não superou o trauma. E ela achava que sempre poderia acontecer de novo. E daí quando eu cheguei lá na comunidade, eu falei assim, gente, isso aqui é totalmente fora da minha realidade, né? Branca, super protegida, de uma família super tradicional, e daí eu caio de paraquedas com... O que eu tinha? Eu saí da faculdade com 21 anos, eu tinha 22. Eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, né? Isso é o Brasil, né? Bem-vinda, vamos cair na realidade. E eu tinha aluno que ia na escola para comer. De segunda de manhã a gente não podia dar aula porque a comunidade tomava banho na caixa d'água da escola no final de semana, porque eles não tinham água na comunidade. Então a gente chegava lá, abria a torneira, a água saía marrom. Então não dava para fazer comida para eles. Então os alunos eram dispensados na segunda de manhã até limpar a caixa d'água, encher a caixa d'água de novo. Eu tinha muita aluna grávida, muita aluna grávida. Então eu fui dar um curso para elas de educação sexual na tentativa de diminuir o número de gravidez. Um curso devidamente autorizado pela diretoria de ensino. Eu tinha, na tentativa de melhorar as invasões, porque segunda-feira também não tinha merenda na escola, porque a comunidade ia lá e tomava conta da merenda. E a minha diretora na época era uma senhora assim, chiquésima, a mulher era chiquésima, era uma lady, só que ela estava em câncer em fase terminal. E o Estado não deu licença saúde para ela. Ela morreu trabalhando. Foi uma das experiências também muito chocantes. Mas um dia ela falou assim, eu vou conversar com o chefe da comunidade. Nós falamos assim, pelo amor de Deus, como é que você vai entrar lá? Ela falou assim, meninas, eu vou morrer. Se eu morrer agora, eu vou morrer tentando ajudar os meus alunos. Se eu morrer daqui a alguns dias, o resultado é o mesmo. Eu vou. E ela foi e conversou com ele. Falou assim, olha, cara, não dá para eu dispensar meus alunos porque não tem água limpa na escola. Não dá para eu chegar com um aluno e eu não ter um saco de macarrão para fazer para eles comerem. São as suas crianças que não estão comendo e não estão bebendo água. Se eu mandar um documento para a diretoria de ensino falando que não vai ter aula mais na escola, explicando por quê, eles fecham a escola. O meu professor vai ser prejudicado? Não, ele vai para outra escola. Quem vai ser prejudicado são essas crianças. Ele falou assim, tudo bem, eu vou mandar 2 seguranças. Um vai, regime de 12 horas.
Das 6 às 6 um, das 6 às 6 o outro. E eles vão tomar conta da escola, a senhora tem a minha palavra e que não vai ter mais invasão. Ela falou assim, e o senhor tem a minha palavra que as suas crianças terão educação. E fecharam o acordo. Daí veio lá, 2 rapazes se apresentaram e um deles, imaginem um cara tipo modelo da Calvin Klein. Imagina ele escutando o bagulho dele. Era o cara lá. E eu era a primeira professora que eu chegava, porque eu dava aula aqui. Não tinha o ônibus que vai... Eu dava aula não, eu moro aqui na Vila Santana. Não tinha ônibus que vai pro shopping. Eu tinha que ir pelo centro de Campinas. Eu não tenho carro. Era uma viagem. Então eu acabava sendo, com medo de perder hora, eu acabava sendo a primeira pessoa a chegar na escola. A diretora falou assim, então você abre a escola. Eu falei, tá bom. Abria a escola e ele chegava. Daí até as crianças chegarem, a gente tinha um tempo ali, a gente ficava conversando. Eu falei, cara, você nunca pensou em ser modelo? Você tem porte de modelo, você tem aspecto de... Você poderia ser modelo, fazer uma vida, né? Você tá aqui ganhando uma merreca. E eu falei assim, professora, eu não posso sair da comunidade. Como assim que você não pode sair da comunidade? Eu sou procurado por 5 assassinatos. Verdade, E assim, era um cavalheiro, daquele de abrir a porta para a mulher passar primeiro. Se ele entrava na sala, não, se ele estava na sala e alguma mulher entrava, ele levantava para cumprimentar. Era um cavalheiro e tinha 5 assassinatos nas costas. Sério? O cara é super gente boa. E daí, ele ficou um tempo, depois ele sumiu, né? Sei lá o que aconteceu com ele. E daí eu também fui transferida da escola. E fui transferida dela, eu vim dar aula em Vinhedo. Daí, em 87, eu vim para o Leme, prestei o concurso público e vim para o Leme dar aula. E aí você só continuou dando aula no Leme? Daí só no Leme. Desde que eu entrei no Leme, eu dei aula no supletivo também, enquanto eu estava no Leme. Mas por que só no Leme, não? Tipo, você nunca pensou em ir para outra escola? Ou... Então. Paga bem? Não. Mas primeiro assim, eu moro muito perto da escola. Então eu venho a pé. Então eu não tenho gasto. Mais um crédito. Eu não tenho gasto com nenhum combustível. E aqui no Leme, eu criei uma raiz. Né? Eu criei uma raiz forte. Sabe, aqui. Mas nessa época não era tão rígido assim, né? No Leme? Era. Lembra que eu estudei aqui no período da ditadura, né? Naquela época os professores batiam na gente. Não, eu nunca vi, mas era terrível. Mas tava se igualando de novo. Daí, não, imagina, não chega nem perto. Daí quando eu comecei aqui, eu me senti em casa, né? Então, por que mudar? Eu estava em casa, eu estava num ambiente que eu conheço. E depois, assim, eu tenho muitos pais de alunos hoje que foram meus alunos. O ano que vem, né, tem uma menina no 2º ano, isso já deve ter acontecido, mas ela gravou bem na minha memória. O ano que vem eu tenho uma aluna minha que eu fui para a ninfa da formatura do pai dela e o ano que vem eu vou estar na formatura dela. Que da hora. Né? Então, muita gente falou, você nunca pensou na universidade e tal. Pensar eu pensei, tentei até, mas não deu muito certo, então eu falei assim, não tem jeito, meu lugar é o Leme mesmo. Não tem jeito, então eu tô aqui. E você quer encerrar aqui, dona? Se aposentar aqui com nós? Na verdade, dificilmente eu vou me aposentar, porque eu já sou aposentada. Eu estou aqui no meu 2º cargo. Quando eu estava para me aposentar, eu prestei concurso de novo. Então eu passei para um 2º cargo aqui. Daí eu me aposentei do 1º e estou nesse 2º cargo. E se eu quiser me aposentar, eu tenho que dar aula até o que eles chamam de aposentadoria compulsória.
Aí daí eu acho que não, né? Daí já foi muito tempo, daí não carece, como diz o bom mineiro, não carece, né? Então eu vou me aposentar antes, mas eu vou me aposentar aqui, não tenho motivo para sair da escola. Professora, e você dá aula pros que não são do médio, do fundamental? Eu tenho aula só com o nono A. Eu tenho o nono A e todo médio. Mas você não quis saber de pegar, tipo, os pequenininhos, você acha que não... Então, eu não tenho mais condições, vou falar bem a verdade, condições físicas, porque eles têm uma energia tal e eu não dou mais conta, eu sei do meu limite, porque essa minha aula, que eu tento, na medida do meu possível, fazer ela mais dinâmica, eu não dou conta da energia deles. Os caras não param de se... Não para. Então você precisa ter uma energia equivalente a deles. E eu adoro sentar. Se você trouxê-los aqui, vamos sentar e bater papo, tá ótimo. Mas 4 aulas por semana com eles, eu não dou conta. E eu sei disso, né? Eu tento, eu me policio muito, eu brinco quando eu falo que eu vou falar difícil. Mas eu sei que eu tenho um vocabulário que é muito difícil para eles. É difícil até pra nós, às vezes. E por isso que às vezes eu falo assim, olha, peraí que eu vou falar difícil agora. Falar né? grego, né? Na tentativa de tanto de trazer vocês um vocabulário mais elaborado, quanto também manter quem eu sou. Agora com eles fica mais difícil. Com o nono ano, eu ainda oitavo, ainda dá também. Mas eu consigo. E o nono ano é bem legal. O nono ano eu tenho tido umas experiências muito interessantes com o nono ano. Eu tenho feito toda sexta-feira uma entrevista. Então, eu me torno, de mentirinha, um personagem que tem alguma relação com a matéria que a gente estudou a semana. Então, por exemplo, outro dia a gente estava estudando a questão da desigualdade social. Então, eu me transformei na Condoleezza Rice, que foi uma secretária de Estado dos Estados Unidos. Então, eles são jornalistas, eles escolhem o veículo de comunicação que eles querem ser, normalmente estrangeiros. Então, eu tenho repórteres da BBC, da Deutsche Welle, da France Press, do mundo inteiro, né, do El País, e eles fazem pergunta para aquela personagem. A da Condoleezza Rice, eu falei cada besteira como secretária dos Estados Unidos. Se ele visse, tá preso. Não. Porque eu interpretei como se eu fosse realmente a visão norte-americana. Então, que a América Latina é um punhado de país tudo igual, né? Que a América Latina fala tudo espanhol. Sabe aquelas coisas que o americano acha? Depois teve uma também muito interessante que eles fizeram. Eu era representante também dos Estados Unidos. E nós íamos decretar que toda a internet, a gente ia implodir a internet. Nós não íamos compartilhar mais nada. Todas as empresas, Google, Microsoft, tudo ia parar de existir no mundo fora dos Estados Unidos. Então daí eles começaram, né? Qual seria a reação do mundo? Eu falei assim, mas nós já temos tudo planejado. Não haverá problema nenhum. Mas como? Não tem mais e-mail. Mas até a década de 80 não tinha e-mail. Use esse telefone. Comecem a conversar entre vocês. Façam negócios pelo correio. Da hora. E daí, depois disso, eles fazem uma reportagem. Eles escrevem, né? A reportagem e me entregam. Eu acho que é bem legal. Eu consegui isso. O 6º ano, eu acho que eu não consegui uma coisa nesse nível. Deixa os caras do 6º discussão. Não, é porque eu teria que falar com... Eles não entenderiam ironia, né? Eles iam acreditar naquilo que eu estava falando, então eu não podia chegar lá... Da ONU que você falou. Eu não podia chegar lá e eles não iam entender, eles iam acreditar que aquilo ia acontecer, então teria que ser outra pegada. E não sei se eu tenho, com essa idade toda, se eu tenho esse... Você tem mais aula com eles ou com a gente, tipo, de quantidade? Não, assim, eu tenho 4 aulas com o nono A por semana, e com o ensino médio, 2 aulas em cada sala.
Então no final eu tenho número de aulas, eu tenho mais com o médio do que com o fundamental. Mas eles têm mais aula. Mas por classe eles têm o dobro de aula do que vocês. Porque a gente quase não tem aula com você, tipo, tem. Porque o horário, né, E acabou. passa assim também. Então, e vai agora com os itinerários formativos, né, que são essas especialidades. Se vocês escolherem um itinerário formativo voltado para a área de exatas e ciências da natureza, vocês terão menos aulas ainda de geografia. Então terão menos aula de geografia. Porque vocês irão se especializar nessa área de exatas e ciências da natureza. Mais alguma coisa? Não, e no ano retrasado você tinha feito uma eletiva que eu queria ter participado, mas era fundamental, era pro médico, não era. Que era da ONU, né? Agora é Nossa. fundamental. Agora é fundamental. Nossa, Dan. Então, no próximo semestre eu vou tentar voltar para o médio. Mas se eu não conseguir, se eu tiver que apresentar ainda para o fundamental, eu vou tentar ver se aqueles alunos que desejarem participar do Miniono, né, se eles conseguem fazer a minha eletiva. Só os que vão realmente participar. Ou se não, vou dar um spoiler aqui. Um spoiler para podcast. Para 2022. Nós estamos pensando na possibilidade de ter um clube do Miniono. Né? Mas como assim, Dan? Então, o mesmo que eu fazia na eletiva, algum aluno vai assumir como clube. Né? Então, pelo menos para ter alguma coisa, daí eu vou supervisionar. Aí ficar não pode ter, tipo, a eletiva do fundamental e do médio junto. É porque nem sempre a linguagem do fundamental dá para trabalhar, ao contrário. Nem sempre uma linguagem do médio dá para trabalhar com o fundamental, né? Então, por isso que há essa divisão de segmento. É isso. Estamos aqui aí há um tempo. Então você gosta mesmo do que faz? Eu gosto. Eu gosto demais do que eu faço. Eu sempre falo que contato com vocês, e isso eu senti muito na pandemia, né? O contato com vocês me dá energia. Às vezes vocês fazem algumas perguntas assim, que eu falo assim, puxa vida, nunca parei para pensar nisso. Lembrando que eu tive uma formação dentro do período da ditadura militar, né? E quem viveu esse período realmente como eu vivi, não esquece. Então, a gente entrava na sala com aquela ideia de que o professor tem sempre razão. Questionar professor de forma alguma. Então, quando algum aluno me questiona assim, de uma forma crítica, centrada, que me pergunta as coisas, que me tira da minha zona de conforto, que eu falo assim, não, peraí, que isso eu tenho que estudar. Para mim é o máximo. É o máximo. E outra coisa, quando eu vou para o Miniono, né, quando a gente pode ter o Miniono no presencial, que a gente participa do evento em Belo Horizonte, e que eu passo uma semana com os meus alunos. Lá? Lá, uma semana. Você foi com o aluno daqui do Leme? Sim, todos os anos. Só agora na pandemia. Para Minas Gerais? Sim. É uma semana de evento. Quer dizer, ele fica lá, dormindo lá? Sim, Não, Belo vai e Horizonte, volta, né? 500 quilômetros, não dá para ir voltar todo dia. Não temos cacete, né? Porque se a gente tivesse dinheiro... E ano que vem vai ter? 2022 vai ter. Eu vou mudar de escola nada, eu vou ficar aqui. Também. A gente, lá o evento são 4 dias, e depois os outros 3 ou 4 dias, aí vai depender, né? Do monetário, a gente faz um passeio pelas cidades históricas de Minas Gerais.
Ai, que tudo. Então tudo aquilo que eu... Mas é quanto que é a viagem? Quanto? Ah, agora não dá para calcular, ainda é muito cedo, porque é em outubro do ano que vem. Então não dá para calcular, mas normalmente em novembro, em fevereiro eu faço uma projeção de custo e daí os alunos começam a pagar parceladamente até outubro. Nossa, então é Aí carinho é mesmo. estouro. É. E daí a gente fica 8 dias lá. Vou eu e outro professor ou professora normalmente, né? Eu não posso ir sozinha. E porque, né, sou infartada, né? Vai que dá algum problema, então tem que ter algum maior de idade junto comigo. E a gente fica os 4 dias do evento, e os 4 dias do evento, o aluno literalmente se transforma. Porque lá vocês se tornam embaixadores da ONU. Então tem que se comportar como embaixador, tem que falar como embaixador, tem que criar documentação como embaixador. Você é um embaixador que está representando um determinado país. E eu tô lá para dar suporte para vocês. Eu não vou fazer nada para vocês. Vocês é que vão decidir o destino do mundo lá, né? E eu sou fotógrafo oficial, crio evidências. Tô lá na hora do almoço para escutar, tô lá na hora do café da manhã, nem tomei meu café, professora, mas veja bem, o que a gente vai fazer? Ai, pera, deixa eu tomar café da manhã primeiro. E vamos lá, estudar mais um pouco. Ai, professora, eu acho que eu não estudei muito. Então vamos lá, tem mais coisa para estudar, vamos lá. 4 dias assim, de pauleira lá. E depois os outros 4 dias nós assistirmos, vocês visualizarem na realidade, né, ou in loco, tudo aquilo que a professora de História, que a professora de Geografia, que o professor de Sociologia, que o professor de Português falaram durante o período de estudo de vocês. Então, quando a gente chegar lá em Ouro Preto e eu mostrar uma igreja barroca, vocês vão entender o que é essa arte barroca. Quando eu ler o poema escrito em Ouro Preto, no século XVIII, vocês vão entender o arcabismo. Então vocês vão entender lá tudo aquilo que eu falei, ou que os professores falaram em sala de aula. Então são 8 dias imersos em estudo, não é passeio. Eu sempre falo, passear eu levo a minha filha para passear. Quer dizer, atualmente é ela que me leva. Mas tá certo. Eu vou passear com a família. É estudo. Mas é um estudo com diversão, é um estudo com muita conversa, com muita risada, com muita ladeira para subir, ladeira para descer. É um estudo onde vocês, nos 4 dias de evento, vocês vão encontrar alunos de ensino médio do Brasil inteiro. Né? Todo mundo tá lá. Esse Mignon que foi no online tinha... Acho que pro segundo e pro primeiro. Primeiro, segundo e terceiro. Tudo isso de gente? Quem quiser. Eu posso levar até 40 alunos. Só na sua sala tem isso? Não, mas não vai a sala inteira, nem adianta, imagina. A maior delegação que eu já levei foram 14. Nossa, os pais não deixam ir. Os pais não deixam ir, os alunos. O que eu falo quando o aluno vai entrar realmente no projeto do Mignon? O que eu falo para eles? Eu posso prometer muitas coisas. Que você vai gostar, que você vai querer voltar, que você vai fazer muitos amigos, mas também prometo que você vai ter que estudar como nunca. Porque lá, a maioria dos alunos são de escola particular. E se você chegar lá... O Diego já é acostumado com isso aí. E se você chegar lá sem estudar, eles te engolem vivo. Eles não vão deixar barato. Se você faz uma proposta, por exemplo, que não tem nada a ver com o seu país, ou que não tem nada a ver com aquilo que está sendo debatido, eles vão te comer com garfo e faca dentro da sala de aula. Não vai sobrar nenhum ossinho do aluno ali. Então tem que estudar muito. Já aconteceu isso aí alguma vez? Comigo, com os meus alunos, não. Se eu já vi acontecer, várias vezes. O Wesley falou que ele levou um menino aqui da ONU e ele deu um show lá, né? Sim. Não, os nossos alunos... Porque o que acontece? Eu ofereço a participação para todo mundo. Mas a hora que eu falo que vai ter que estudar muito, e quando eu começo a ver o volume realmente do que tem que estudar, você vê a turma caindo fora, assim, ó. Você vê aquele número que começou com quase 40, e daí sobra os 10, 15.
que tem E das melhores. vezes era o tanto que poderia ir mesmo. Exatamente. Exatamente. Então agora nós estamos sonhando com 2022. Em fevereiro, quando a gente voltar, a gente começa a contagem regressiva, né? Para o evento presencial, que eu acho que vai ser assim, fenomenal. Para mim será o do Miniono mesmo, será o 17º Miniono. Então são 17 anos que eu levo alunos do Leme Mas do se a Prado. pessoa começar a pagar e desistir, aí devolve o dinheiro? Alguma parte eu consigo devolver. Se a gente resolver que vai... A parte de transporte eu não consigo devolver. A não ser que você consiga colocar alguém no seu lugar. Nossa. Pra continuar pagando. Para continuar pagando. Porque senão eu não consigo devolver. Porque se a gente for de avião, eu já comprei a passagem aérea. Avião? É. Mas você acha que vai do que? Não. Claro, Não. Essa viagem aí, então... No acaba- último ano nós fomos de transfer, nós fomos de van. Porque Mas ficou mais barato, porque chegando lá, o Miniono vocês têm que ir de social. Terno, completo para os meninos e as Mas meninas. eles doam isso aí? Não, Não. Sério, eu nem vou esse bagulho. Envolve dinheiro. Você... É. por isso que eu falo que eu tenho que começar a pagar agora em fevereiro. E daí o que acontece? Os alunos, as meninas, todas de roupa social, salto alto. Como é que eu vou pôr vocês no ônibus? Não dá, eu tenho que alugar lá um transfer. Para alugar um transfer lá, nós fizemos as contas, valia a pena, em vez de pagar o avião, a gente ir com o transfer daqui, que ficou o tempo inteiro com a gente, ficou mais barato. Mas já teve ano que mãe preferiu pagar o avião. Então, aí nós fomos de avião. Fomos e É voltamos porque, todo mano, mundo de é avião. 7 horas, não é? 7 horas de viagem. É. Você E de avião, 50 minutos você tá indo devagar. É, em 50 minutos também perde sua vida. Imagina, gente, é o transporte mais seguro. Avião? Avião. Ah, eu vi. É É o mais seguro. o mais seguro que tem. O elevador é o menos seguro. Como é que você bate um avião no céu? É, Precisa nem dar certo. No trânsito. o avião é o mais seguro. Então, teve mãe que preferiu, e daí a gente foi, entrou no consenso e nós fomos de avião. E saiu por média de quanto essa viagem? Aí depende muito, nós estamos muito longe, não dá pra Na época, deu quanto, meu Deus? 1.400 Por pessoa? por Deu pessoa. Ah, isso é barato. Deu Já barato. quieto. É, Deu barato até. é. Dividido bem, em 8 trabalhando. vezes, Em 8 Então, vezes. era o transporte, o hotel com café da manhã e 3 refeições especiais. Então, 3 jantares mais chiquetosos Ai, já estavam inclusos no pacote. É, eu Aí, vou ter uma pagou conversa com os familiares de casa, vamos ver se essa... Já estavam, né? Porque sempre acontecia assim. Eu deixava o último almoço nosso em Ouro Preto, eu sempre escolho um restaurante top de linha. sim. Daí alguns alunos falam assim, professora, no final da viagem eu já não tenho mais dinheiro. Eu falei assim, então vamos acabar com esse problema. Esse valor, eu entrava em contato com o restaurante, já fazia a reserva, eles me davam uma média de preço, eu já incluía no pacote. Então daí a última refeição, num lugar chiquetoso demais, tipo assim, né, com mas o chocolate, problema é prato, o terno, talher que de precisa prata, guardanapo de pano, né? Mas eu louco não, mas alugar terno vai ser Alugar caro pra terno. caramba. Eu não Você sei. vai ter que levar pra lá o terno? É, vou ter que É, levar. mas você recebe lá também, não. É. Pode ser normalmente os meninos alugam um terno só e troca a camisa e gravata. Aluga o terno, né, a calça social e o paletó, Blusão. e o paletó, e daí só leva a gravata e as E camisas a sociais para trocar. Mas é obrigatório? É assim, Cada dia tem que estar com uma roupa diferente? Não, isso eles não obrigam. Eles obrigam, ó. Vou falar difícil agora, né? Vou falar difícil. O dress code. Chique, né? Ai, meu Deus, chique no último. O código de vestimenta do evento. O código de vestimento do evento é roupa social. Né? Daí, muitos professores falam assim, eu não tenho condições. Eu falo assim, gente,
Infelizmente. Se eu chegar lá com um aluno sem estar devidamente trajado, assim, está com calça jeans, Nós uma camisa, trajado, nós trajado. ele, É mais comum na nossa língua. eles vão deixar entrar. Mas eu não acho certo. Você vai numa festa, se tá lá na festa que você tem que estar com determinado tipo de roupa, Sim, eu tem que estar com aquela roupa, gente. também. E eu acho mais bonito também, né? Sim, é chique. As pessoas, os meninos. Cala a boca, Thiago. As Mas pessoas... não, o Arrumadas. social fica, os Não, meninos o pai ficam de mais terno ia ficar chique. lindo mesmo. Isso é verdade. Fica mais chique. E as meninas, então, sabe, isso faz parte do empoderamento. Vocês estão lá e vão assumir o fato. E vai ter lugar pra nós tomar banho, se vocês quiserem. Sim, nós vamos ficar no hotel. Não, você vai morar na rua. Nossa, ele não tá entendendo ainda. Nós vamos ficar no hotel. Da hora, já vai cortar cabelo lá em Minas, velho. Não, não. Não pode ser pra cortar cabelo, esse negócio? Vocês não saem debaixo dos meus olhos. Você vai com nós, já lança um degradê também. Não. Nós temos o nosso tempo, é todo contadinho Vai estudar. pra isso. E quando vocês chegam lá, vocês vão continuar estudando. Porque é muita coisa, é muita reviravolta. De repente alguém lá traz uma ideia mirabolante que vocês não tinham pensado nisso, então daí tem que estudar para ver no dia seguinte. Super interessante. Então esse é o nosso projeto aí pro ano que vem e para apresentação aí, para realização presencial. Assim como a gente vai fazer o nosso mini-ono na escola, né? Em julho. Que é para se preparar. Eu lembro que teve uma simulação. Mas agora nós vamos fazer um evento mesmo, em junho do ano que vem. Em junho do ano que vem nós vamos fazer um evento na escola, com escolas convidadas e etc e tal. Vai ser um evento. Aí que era o negócio de nós pegar e arrecadar o dinheiro e já aproveitar pra viagem. Tchau, obrigado. Muitas coisas a gente pode pensar nisso. E já mata metade do preço já. Nossa. Não, a gente pode pensar muita coisa para fazer durante o ano, se quiserem, né? Só que assim, não pode, tem 1000 ideias, aí a Sônia faz. Não. E se pagar, pode pagar tudo de uma vez? No início pode, agora se deixar para pagar lá não, porque daí se for avião eu não conseguir comprar passagem, o hotel eu não conseguir reservar o teu lugar. Então no início já vai saber de quanto que vai ter. Sim. Daí na época você só vai ter que levar dinheiro para comer. No dia? Nos dias que vai ficar lá, você vai ter que levar dinheiro pro almoço e jantar. Aí fora o que você pagou, você tem que levar mais dinheiro. Você vai viajar sem dinheiro. Você vai viajar sem dinheiro. Para, nessa brincadeira vai uns R$2.000, filho. Fácil. Por isso, é questão de prioridades. Nossa, cara, por isso que foi 15 alunos só. Olha lá. Então, daí, não compra mais camiseta, guarda e vai pensando no Mignono 2022. Eu acho que pode ser lá já. Isso. É isso aí. Muito obrigada aí pela oportunidade. Mais um podcast aqui com a nossa professora maravilhosa de geografia. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. E até a próxima. Beijo, rapaziada. Forte abraço. Tchau, Dani. Tchau, gente. Beijos. Amo vocês. Valeu, gente.